O ministério de doutor e mestre. Este é o tema da lição 10 da classe de adultos. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à lição 10, ao vídeo, à pré-aula da lição 10 para a classe de adultos da Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado a todos que têm se inscrito nos nossos vídeos aqui no nosso canal. Enfim, se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificações. Este canal é o canal da palavra. E se esse conteúdo abençoa você, ele pode abençoar muito mais pessoas. Mas o YouTube só entrega o conteúdo quando ele é compartilhado, quando há interação. Então é muito importante, é uma forma inclusive de patrocinar o nosso trabalho de uma maneira muito simples, dando like no vídeo, deixando um comentário, fale para nós de onde você nos assiste, eu leio aqui pelo menos o seu nome nos próximos vídeos, tá certo? Fale para nós de onde você nos assiste, compartilhe com os seus amigos o link deste canal, inscreva-se, ative o sino de notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Amém? Vamos então para a lição 10, Escola Dominical. Bora para a aula. O Ministério de Doutor e Mestre. Eu quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e 2 links para você entrar em grupos de professores no WhatsApp, um link e o outro para você baixar o material da aula em PDF, para apoio à sua aula aí, esse material em PDF, tá bom? O textuário da nossa lição está em Romanos 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Eu já começo aqui com uma pergunta. Todo pastor deveria ser um mestre, não é? Ou um doutor na palavra de Deus? O que você acha? Todo pastor, todo dirigente de congregação que fica ali 3, 4 anos naquela igreja, todos eles deveriam ter esse dom. E nós vamos entender aqui que esse dom ele caminha junto com a procura pelo conhecimento, não é? O que você acha? Todo pastor dirigente deveria ter esse dom ou deveria procurar buscar esse dom e se especializar na palavra de Deus para ensinar a igreja, uma vez que esse dom é para edificação da igreja? O que você acha? Escreve aqui nos comentários, responde aqui para a gente nos comentários. O texto bíblico em classe está em Mateus 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos 2, 6, 7, Tiago 3, 1. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no tempo em que vive, não é? Culturas, teologia, filosofias e por aí vai. Então, o ministério do ensino da palavra ele é primordial, ele é uma prioridade para a igreja. Tão importante é a função do mestre nas Escrituras que a Bíblia declara que ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensino, haja dedicação ao ensino, não é? Então, isso aqui serve para o professor da escola dominical. O professor da escola dominical, ele precisa ser dedicado ao ensino, ele precisa amar ensinar. Precisa amar ensinar. Ele não pode chegar na sala de aula e simplesmente ler a revista e fazer aquilo porque não tinha ninguém para fazer, ele se ofereceu, estava disponível. Ele precisa amar o ensino e amar ensinar, ok? Tópico 1. Jesus, o mestre por excelência. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No seu ministério, os sermões de Jesus, eles eram inflamados por seu amor às pessoas. Então, os 3 anos e meio de seu ministério, Jesus priorizou o ensino. Jesus fez do seu ministério uma marca registrada, o ensino.
acerca do reino de Deus. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente, tá? Quem ouvia Jesus e quem ouve as palavras de Jesus tem duas atitudes: ou o ama ou o odeia, porque as palavras de Jesus, elas são impactantes, não é? Então era impossível ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Era isso que Jesus fazia com as suas palavras, e é isso que nós fazemos quando ensinamos a palavra de Jesus. O mestre divino, em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, educado ali nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das Escrituras, reconheceu em Jesus um personagem diferente, completamente incomum de seu tempo, não é? Jesus, as pessoas percebiam nele algo muito diferente em relação a todos os outros mestres daquela época, não é? Porque por diversas vezes as pessoas diziam: ele ensina como quem tem autoridade, não é? Tem uma passagem bíblica que perguntam: quem te deu tal autoridade, não é, para você perdoar pecados, para o Senhor perdoar pecados? Então Jesus, ele sobressaía aos mestres da época. Jesus não ensinava com hipocrisia, Jesus ensinava com autoridade. Afinal de contas, ele era a própria palavra, ele é a própria palavra, o verbo encarnado. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levanta-se da ceia. Esse texto está lá em João 13, algo simplesmente maravilhoso e que para os mestres da época era algo completamente impensável. Os mestres se colocavam acima de todas as pessoas, colocando tradições de uma maneira que as pessoas sequer poderiam cumprir e eles mesmos não cumpriam. Então Jesus, ele incomodou muitas pessoas porque as pessoas não estavam acostumadas a ver o mestre com tais atitudes, sentando-se em meio aos pecadores, entrando na casa de publicanos, tocando no esquife do filho da viúva de Naim, conversando com mulheres. Estas atitudes de Jesus incomodavam o cenário da época, o sistema religioso da época e o que eles estavam acostumados a demonstrar que era autoridade. Então em João 13, Jesus levanta-se da mesa, já que ele chega nesta casa para a ceia, e ninguém faz isso. Ninguém faz este ritual que era comum ao chegar na casa de uma pessoa para o jantar, que um escravo da casa, um servo da casa, um serviçal, pegasse uma talha com água e lavasse os pés dos convidados. Mas Jesus chega nesta casa, assim como naquela de Lucas 6, se não me falha da memória, Lucas 7, da mulher com o unguento que lava os pés de Jesus. Ninguém faz isso. Então Jesus se levanta, tira o seu vestido, se cinge com uma toalha, pega uma bacia, pega água e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu até anotei aqui, Filipenses capítulo 2 e versículo 3, tem algo muito interessante para a gente refletir, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Então, qual que é a ideia que Jesus está demonstrando aqui? Nós temos que sair por aí lavando os pés das pessoas? É mais do que isso. Essa atitude de Jesus mostra que tipo de comportamento nós devemos ter em relação uns aos outros. E, de acordo com Filipenses 2:3, nós devemos tratar todas as pessoas como superiores a nós mesmos. Isso significa que ninguém deixará de ser cuidado, ninguém deixará de ser tratado, independente de qual classe social, intelectual ou espiritual ela ocupe. Por quê? Porque se eu olho para você e lhe trato e lhe percebo como uma pessoa superior a mim, eu lhe trato com respeito e com educação. Por outro lado, você tendo este mesmo olhar para mim, me tratará com respeito e educação. Então você cria um círculo de comunhão, onde há respeito, onde há cuidado, onde há tratamento, onde nós olhamos e somos olhados sempre com um olhar de graça e de misericórdia. Esta é a ideia do que Jesus está demonstrando aqui. Jesus também está demonstrando, uma vez que nós estamos aqui numa classe de adultos, tem muitos obreiros, diáconos, presbíteros, pastores aí nos assistindo. Jesus está mostrando que a escada
do ministério é invertida. A ideia que se tem é que como se a igreja fosse uma empresa, não é? Onde você vai subindo os degraus, entra como ajudante, se torna ali chefe de seção, supervisor, agora já é um gerente geral, e aí um diretor executivo. Olha como ele subiu na vida. E a ideia que muitos têm da igreja é a mesma coisa. Ele era membro, agora é cooperador, agora, nossa, ele já é um diácono, nossa, agora ele já é presbítero, hein? Meu Deus, quando é que vai assumir igreja? Olha lá, já assumiu igreja, misericórdia, ó Deus honrando, ó Deus exaltando, essa é a palavra que se usa, ó Deus exaltando o vaso, meu Deus, trocar a credencial dele para evangelista, Deus está na terra, misericórdia, Deus exaltando o varão, olha isso, trocar a credencial dele para pastor, então misericórdia, meu Deus. Ei, Jesus está demonstrando que a escada do ministério é invertida, hein? Mateus 11, 28, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. É Mateus 11, 28? Acho que não é não, hein? Depois eu ponho a referência aí. Põe aí para mim, irmãos, por favor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A escada do ministério é invertida, marca isso mesmo. O membro, ele é membro. O cooperador, opa, ele já começou a servir a igreja. O diácono, opa, já tem que começar a servir ainda mais. O presbítero, mais ainda. O evangelista, mais ainda. Ou seja, quanto mais você recebe, mais você precisa transmitir. A expectativa é cada vez maior. Não tem nada a ver com o que acontece numa empresa. Quanto mais títulos você recebe, mais para baixo, ou seja, mais pessoas você tem para ajudar, para cuidar, para tratar. Você se torna cada vez mais servo. A ideia é cada vez um servo melhor, para que a igreja de Cristo seja edificada. Segundo tópico aqui, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então veja, ensinar, Mateus 28, 19 e 20, eu tenho discutido isso com alguns professores de escola dominical, que muito daquilo que temos feito ultimamente não tem a ver necessariamente com isso. Olha o que Jesus disse. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar, essa é a obra da igreja. Não é só pregar no sentido de ganhar a alma. A pregação do evangelho, ela é a isca do peixe. O ensino é a limpeza do peixe. Misericórdia. Pregar o evangelho é pescar o peixe. Ensinar, discipular é limpar o peixe. Meu Deus do céu. Então, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre e doutor. Ok? Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, esse dom sobrenatural, essa capacitação sobrenatural, ela é acompanhada pelo preparo intelectual. Tá? Aqui, em Atos 2,42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Refere-se ao conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento dos novos crentes. É disso que se trata o ministério do ensino. Produzir crescimento espiritual. Produzir uma identidade de Cristo na vida da igreja. Efésios 4,
e Efésios 4 e 11, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É disso que se trata o ministério do ensino. E é disso que se trata. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes ali do colégio apostólico. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou fazendo aqui umas anotações porque eu quero ter uma conversa com líderes, principalmente líderes de jovens e adolescentes, que é a minha área, mas líderes em geral. Deus tem nos impulsionado a falar um pouco sobre isso. Que é disso que se trata o Evangelho. O Evangelho se trata de Cristo. Tem tudo a ver com Cristo. É sempre Ele. Então a nossa pregação precisa apontar para Cristo. A escola dominical precisa apontar para Cristo. A palestra precisa apontar para Cristo. Nossa missão é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que se conhece a verdade? Através do ensino da palavra de Deus. Um ensino focado em Cristo. Nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos, a igreja se deixou levar por um ambiente onde nós estamos conversando sobre muitos assuntos. Pergunte para um jovem, pergunte para um obreiro, faça aí um Enem Gospel só sobre Jesus. Está faltando Cristo nas pregações, está faltando Cristo nos seminários, está faltando Cristo. E se não tem Cristo, pode falar o que falar sobre qualquer tipo de coisa, de comportamento, não tem nada. Onde falta Cristo, as obras da carne tomam conta. O assunto da pregação de Paulo, Cristo, de Apolo, Cristo. Paulo ficou 2 anos, se me falha a memória, lá em Éfeso, Cristo. O carcereiro perguntou, o que faz para ser salvo? Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É disso que se trata o ensino da palavra de Deus. E esse ministério nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Com as redes sociais, tem um monte de mestres por aí, gente, falando um monte de asneira. E nós muitas vezes não nos posicionamos. Não para criar polêmica. Não para ficar criticando as trevas, mas para acender a luz. Não adianta nada criticar as obras das trevas. Eu tenho dito isso, não adianta nada criticar os filmes, as séries, enfim, os comportamentos de pessoas, os deboches, não adianta nada. Aliás, não se pode esperar outro tipo de comportamento de quem não nasceu de novo. Enquanto nós brigamos com estas coisas e com pessoas, Cristo deixa de ser anunciado. E aonde ele deixa de ser anunciado, o resultado é o que estamos vendo, uma geração fraca espiritualmente, fraca teologicamente. Uma geração que a única pergunta que acha que tem que ficar é pecado ou não é? É pecado ou não é? Mas não sabe o que é novo nascimento, nunca nasceu de novo. Está faltando o quê? Mestres para ensinar Cristo, para mostrar Cristo às pessoas. Para apresentar Cristo, você deixa ele entrar na sua vida, porque a hora que Cristo entra, ele muda. Ele altera tudo. A hora onde Cristo não habita, esquece. Nenhum esforço humano é capaz de qualquer mudança. E qualquer mudança sem Cristo, ela é temporária, ela é superficial. Mas toda mudança com Cristo, por mais que demore, ela é profunda e ela é permanente. Oh, glória! A importância do dom ministerial de mestre.
uma necessidade urgente da igreja, tá? Para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local, é necessário haver pessoas vocacionadas. E aí eu pergunto de novo, todo dirigente, ele deveria ser mestre? Bom, como dom, nós sabemos que o dom não é assim, né? Distribuído, não, ok? Não funciona assim com o dom. Então, se o dirigente, o pastor, entende que ele não tem o dom de ensinar, ele pode identificar na igreja quem tem esse dom e usá-lo, aquele presbítero, aquele evangelista, quem sabe aquele diácono, ok? O que não pode é a igreja não ser assistida por esse dom, por alguém que tenha esse dom. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer. O que eu tenho visto ultimamente é que nós estamos simplesmente rebatendo as coisas, gente. A gente muitas vezes está rebatendo o falso ensino. A gente, somente nas redes sociais, o que a gente está vendo muitas vezes é um monte de gritaria contra aquilo que é errado. Contra aquilo que é errado. E não se trata disso. Ensina Jesus, ensina Jesus, ensina Jesus. Acenda a luz, acenda a luz, acenda a luz. Quanto mais a luz brilha, mais as trevas vão embora. Simples assim. Você nunca vai ver a luz discutindo com as trevas. A luz simplesmente brilha. Não há briguinha entre bem e mal. Isso é coisa da Disney. Na Bíblia não tem. Onde a luz brilha, acabou. Onde o bem chega, o mal vai embora. Acabou. Onde Deus chega, Satanás perde vez. Onde Jesus entra, as obras da carne perdem espaço. Ponto. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser seus discípulos por toda a vida. Por isso quem instrui os crentes por isso quem ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé. A minha conversa com líderes de jovens e adolescentes é que, eu estou falando de líderes, muitas vezes nós estamos cobrando da meninada e muitas vezes da própria igreja. Nós estamos cobrando certos comportamentos de quem não nasceu de novo. Quando ao invés de cobrar comportamento, nós devemos nos dedicar ao ensino da palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que muda, é a palavra que regenera, é a palavra que confronta, é a palavra que disciplina, é a palavra que exorta, é a palavra que corrige, é a palavra que instrui, é a palavra que dá maturidade, é a palavra. Correção sem palavra não serve para nada, só para dar raiva das pessoas e afastá-las cada vez mais de Cristo, que é o único que pode mudá-las. A correção tem que ser pela palavra, onde a palavra é exposta às regras da igreja, são atendidas da maneira mais natural possível. Eu vou dizer, eu estou falando para a classe de adultos aqui, nós ao longo do tempo estamos preocupados mais em que as pessoas cumpram regras da igreja do que cumpram a palavra. Vão bater em mim, né? Mas eu estou com a Bíblia. É Bíblia, gente. Jesus disse, aprendei de mim. E eu perguntei, e eu vou ficar perguntando em todas as aulas, qual foi a última vez, enquanto pastor, enquanto dirigente, enquanto líder de departamento, que se fez aí na sua igreja um estudo exaustivo sobre Cristo. E aí que está o problema. A gente fez o ano passado. Não! O discipulado é contínuo. Nós precisamos aprender de Jesus todo dia. É contínuo. Só que a gente colocou outras demandas no altar e a gente está falando, nem falar, né? Melhor não falar.
Cadê Cristo nas nossas pregações, nos nossos seminários? Vamos falar sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Por que Jesus? Por que Cristo? Por que uma hora chama de Jesus, outra hora chama de Cristo? Por que Jesus disse assim, eu sou o caminho? O que isso significa? O que significa dizer eu sou a verdade? O que significa quando ele diz eu sou a vida? O que é quando Jesus diz eu sou o pão da vida, a água da vida? O que isso significa? O que significa que Jesus é o Filho de Deus? Como eu posso crer? Ou seja, ensinar é dar às pessoas convicção de fé para que elas estejam preparadas para responder sobre a razão de sua fé e para permanecer na fé. Meu Deus. Então o discipulado não pode parar. O discipulado é permanente. Né? Requisitos necessários ao mestre. Salvo em Cristo. Né? Um mestre tem que ser salvo em Cristo, gente. E no nosso caso, ele precisa ter a nossa identidade. Porque tem uns mestres também que eles estão fermentados com identidades de igrejas tradicionais. Isso é um perigo. Na escola dominical, o mestre que se ele pudesse, ele rasgava uma revista dessa. Sabe gente que estudou 2 dedos de teologia e ele pega uma revista dessa e chega diante da classe, meus irmãos, eu sei do que eu estou falando. Então o mestre precisa ser salvo em Cristo. Não tem como uma pessoa ensinar aquilo que ela mesma não acredita. Salvo, certeza de salvação em Jesus Cristo. Precisa ter o hábito de ler. Você vê que Paulo, até o último momento de sua vida, não é? Ele estava preso lá, prestes a ser morto. Ele falou, traga para minha capa os livros que eu deixei em Troade. Lê. Ele fala para Timóteo, insiste em ler, persiste em ler. 2 Timóteo aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, será que é isso? Eu não lembro aqui agora. Enfim, prega a palavra, tempo fora de tempo. Ele fala aqui para Timóteo, no capítulo 4, insiste em ler, persiste em ler. Não é? Por quê? Porque ele sabe o poder que tem a palavra de Deus e o estudo e o ensino. Não é? Preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador. Não é? Então é preciso conhecer um pouco da exegese bíblica, dos costumes, de quando foi escrito, quantos textos que nós aprendemos, que nós olhávamos e que nós atribuímos a uma coisa. E quando você vai ler um pouquinho com uma ótica mais apurada, você percebe que está falando de outra coisa. O texto bíblico, quando Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, quantos anos foi pregado e ainda continua sendo pregado por muitas pessoas, atribuindo esse texto a coisas da terra. Eu tudo posso, uma casa, um carro, a faculdade, o dinheiro. E Paulo está falando da salvação, da maior vitória de Cristo na cruz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está falando da cruz, Paulo está falando do sangue, Paulo está falando da vitória. E um mestre precisa ter um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. Precisamos alcançar a mente e os corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. O coração de um mestre precisa estar em chamas. O nosso coração precisa arder pela palavra de Deus, arder por Jesus Cristo, para que quando ensinarmos, o nosso ensino seja um ensino que leve as pessoas, de fato, a terem um encontro com Cristo e terem suas vidas transformadas. Amém? Que Deus abençoe vocês, forte abraço, que Deus vos abençoe poderosamente, assista, curta, compartilhe, e até a próxima semana, eu espero vocês por aqui. Deus abençoe.